vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros, recomendando-lhes que não levasse nada para o caminho, a mão ser apenas um cajado, nem pão, nem sandálias, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes na casa, ficai até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregavam que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois desse vozeirão do Marcelo aqui, a gente até tem vergonha de falar no microfone, né? Essa vozinha de taquara, nossa. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos dar uma olhadinha na primeira leitura. Vamos prestar atenção sobre alguns pontos da primeira leitura. Na primeira leitura aqui nós temos um conflito. O sacerdote do templo está mandando o profeta cascar fora. Certo? Vamos entender o porquê disso. Depois da morte do rei Salomão, lá pelo ano 900 antes de Cristo, o reino de Israel dividiu em 2. Então ficou Judá no sul, com a capital em Jerusalém, e no norte, Israel, com a capital na Samaria. E aí entra o problema político, né? A briga política. O povo sempre foi a Jerusalém para rezar. Mas aí, para o povo não ir mais em Jerusalém para rezar, o rei construiu 2 santuários no norte, o santuário de Betel e o santuário de Dan. Inclusive colocou ali 2 bezerros de ouro também, porque na opinião dele não tinha problema nenhum não. E pagou os sacerdotes para poder fazer a política do rei. O rei chamava Jeroboão II. Se vocês quiserem esse nome para botar nos filhos de vocês, pode usar. Jeroboão II. Então, ele não queria que o povo fosse em Jerusalém, para não deixar dinheiro lá no templo de Jerusalém. Então era para todo mundo ficar lá no norte, um santuário bem complicado que tinha no norte. E o profeta Amós, ele sai do sul e vai lá criticar essa situação. E ali ele chega lá e corajosamente ele faz o seu anúncio profético. Quer dizer, incomodou, né? Incomodou o oficial, o santuário do rei. O sacerdote era funcionário do rei. O Amazias, que aparece aí na primeira leitura. Então o Amazias chega perto dele e fala: ó, vidente, caça seu rumo. Aqui não é o seu lugar não. Aqui na palavra de Deus está falando diferente. Vidente, sai e procura refúgio em Judá. É uma maneira bem delicada de acolher o profeta, né? Casca fora, caça seu rumo, que aqui não tem para você. Gentil até, certo? Onde você possa ganhar o seu pão e exercer a profecia. Ele achou que o Amós era pago para poder fazer isso, porque ele era pago pelo rei. Então, ele estava enganado. O Amós não era pago para isso, era uma vocação mesmo.
Em Betel você não poderá profetizar, porque aqui é o santuário do rei, é a corte do rei. Então o profeta devia de cascar fora. E Amós respondeu ao sacerdote do rei, Amazias, dizendo: olha, eu não sou profeta, pelo menos eu não sou profeta como você, pago pelo Estado. Eu não sou profeta, eu sou pastor de gado, eu cultivo sicômoro, é uma espécie de planta. O Senhor me chamou quando eu tangia o rebanho e me disse: vai profetizar para o meu povo em Israel. Então eu estou aqui chamado por Deus e não pelo rei, para profetizar para o meu povo. Ele não era assalariado, ele era trabalhador, cuidava de gado e cultivava sicômoro. Ele não tem o aparato do sacerdote oficial, ele não tem os recursos da corte para poder pregar a palavra de Deus, mas ele tem o chamado de Deus. E Deus, lá no original, nem fala o Senhor me chamou, fala ele me tirou. Deus me tirou de onde eu estava para poder profetizar. E profetizar sem mesmo toda essa proteção da corte. Isso vai combinar com o Evangelho. Quando Jesus chama os seus apóstolos, ele fala: olha, vocês não preocupam não com tanto recurso humano, não preocupa em levar muita sacola, não precisa disso, vocês não precisam de tanto aparato. O que nós precisamos mesmo para anunciar a palavra de Deus é da graça de Deus, porque não adianta você ter todo um aparato para poder anunciar a palavra, mas não é chamado por Deus para isso, mas não tem a graça de Deus para isso. A gente corre o risco de confiar demais nos recursos humanos e esquecer da graça de Deus, porque Deus, é impressionante isso, nós confiamos muito, como diz o Salmo, na força dos cavalos, mas Deus chama pessoas simples e transforma essas pessoas. Talvez uma das pessoas mais simples aqui na região que Deus chamou foi o Padre Ibério. O Padre Ibério não era doutor, não chegou a escrever nenhum livro, mas é a pessoa mais amada aqui em toda a região. Por quê? Porque tinha a força de Deus, o chamado de Deus. Nós todos, meus irmãos, temos que pensar muito nisso. A igreja toda tem que pensar nisso, porque senão nós achamos que precisamos só de boas ferramentas para evangelizar, bons equipamentos para evangelizar. Sem a graça de Deus a gente não faz nada. Você pode ter tudo na mão, mas se não é um chamado de Deus, a graça de Deus, aquilo não vai para lado nenhum, porque nós achamos que nós é que dominamos. Nós somos todos muito vaidosos, né? Nós achamos que nós é que dominamos o pedaço, nós é que somos o rei da cocada preta. Dá nada, é Deus. Eu acho que a última pandemia, inclusive, foi um golpe na nossa vaidade, que deveria levar a gente a ser mais humilde. Um vírus que ninguém vê, que é tão pequeno que ninguém vê, ameaçou a humanidade inteira. E não foi só o Brasil, não. Gente graúda, os maiores cientistas, esse vírus deu um chapéu em todo mundo. Quer dizer, o que é a nossa condição, né? Nós temos que fazer tudo que está no nosso alcance.
mas saber que se Deus não abençoar, se não for da vontade de Deus, aquilo não vai para frente. Lá na Bíblia tem uma imagem muito bonita, quando o rei Davi vai lutar com Golias. Golias era um gigante, um homem forte, desafiava todo mundo, fazia desaforo com todo mundo. E o Davi era um rapazinho novo. Então, para lutar com o gigante, eles colocaram ele cheio de armadura, né? Capacete e tal, peitoral, coisa para pôr na perna. Ele não conseguia sair do lugar, porque aquele trem pesava mais de 30 quilos. Como é que você vai lutar com uma armadura com 30 quilos? Mas o Davi tirou tudo aquilo e rezou e foi lutar com o gigante só com o estilingue. Você sabe o que é o estilingue? Antigamente tinha muito estilingue, né? Usava para jogar pedra, brinquedo de menino. Lá na Bíblia era funda, é a mesma versão do estilingue. E aí com a primeira pedrada ele matou o gigante com o estilingue. Mas não foi o Davi que matou o gigante, não o estilingue. Era a força de Deus que estava com ele. Se a gente não tiver a força de Deus, não adianta você ter as melhores armas, as melhores ferramentas. Não, é preciso ter a força de Deus. E Jesus dá as instruções. Olha, vocês não vão levar essa sacolada, vocês vão levar só sandália e um cajado. O cajado é importante, que vocês vão caminhar, né? Para trabalhar mesmo, para escorar, porque tem hora que a gente não aguenta. E vão nas casas que vocês entrarem, vocês vão ficar ali, saudar o dono da casa, desejar a paz. Não precisa levar 2 túnicas. Lembro quando o Papa Francisco veio no Brasil, o repórter curioso, ele desceu lá com a pastinha. O repórter perguntou: o que o senhor está levando nessa pasta? Ele disse: uma escova de dente. Eu também escovo dente. Mas mais nada, né? O Papa não precisava levar uma coisa errada com ele, porque é o homem de Deus. A pessoa que é de Deus, ele cativa com a força de Deus, e não com os próprios recursos, com as próprias ferramentas. E Jesus ainda falou: olha, tem lugar que vocês não vão ser aceitos não, hein? Pode preparar o lombo. Tem lugar que vocês não vão ser aceitos. E falou uma coisa bonita também, para a gente não ficar muito decepcionado quando a gente não for aceito, ficar frustrado, achar que é a pior pessoa do mundo. Não, vocês simplesmente vão bater a poeira do sapato e vai para outro lugar, pronto. Aqui não quer, mas outro lugar quer, né? E bater a poeira do sapato, quer dizer, nem a poeira desse lugar eu quero levar comigo, fica aí para vocês, né? E vai evangelizar em outro lugar. E foi assim que ele também fez. Numa outra passagem lá, quando ele estava passando pela Samaria, os samaritanos não receberam ele. O Tiago e o João ficaram muito bravos e falaram assim: ó, o senhor pode, por que o senhor não manda descer fogo do céu e torrar esse povo? Solução fácil, né? Queimar os inimigos. Coisa que bem próprio de muita gente. E Jesus falou: não, simplesmente foi embora, foi caçar em outro lugar, não vamos caçar briga. Porque tem gente que é galinha de briga, qualquer coisa quer brigar. Você se sente frustrado, não podia tratar eu assim, tinha que ser melhor. Não, meus irmãos, o Evangelho não é para impor, o Evangelho é proposta. Alguns vão aceitar com amor, vai acolher com caridade, outros não vão. Talvez hoje não, amanhã eles vão acolher. Deus é que sabe a hora certa para tocar no coração de cada pessoa. E Jesus ainda falou: olha, no caminho vocês vão expulsar muitos demônios. Demônio é o que não falta na sociedade, é tudo aquilo que diminui o homem, é tudo aquilo que diminui a vida, é tudo aquilo que causa mal. Será que nós procuramos evitar o mal que está no nosso caminho, na nossa comunidade? O que diminui as pessoas? O que tira da pessoa a dignidade? E vão curar os doentes, ungindo com óleo. Não é curar à distância, não. É colocar a mão, é a proximidade.
Porque no tempo de Jesus havia uma ideia errada que a doença era castigo de Deus, que o doente era uma espécie de castigado por Deus. Não, vocês vão chegar perto, vão ser próximos, tocar no doente com óleo. Muito bonito o evangelho. Espero que cada um tire a lição aí para a sua vida. Eu sou seguidor de Jesus. Eu tenho a missão de Jesus, é minha também. Será que eu estou fazendo tudo isso confiando mais em Deus do que nos recursos humanos? Na minha família, por exemplo, quantas vezes os pais se preocupam com tanta coisa com os filhos? Academia, curso de línguas, qualificação, mas esquece de ensinar o filho a amar a Deus. Depois ele pode ter tudo na vida e ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Porque não são essas coisas erradas todas que faz uma pessoa feliz, não. Será que eu estou confiando em Deus, na graça de Deus, ou apenas nos recursos humanos, na minha capacidade de prever, de organizar, de traçar metas, planejar as coisas? Não adianta. Se Deus não estiver na frente, o nosso barco vai para o buraco. Agora, quando Deus está conosco, quando Deus é a nossa força, com apenas um estilingue, não precisa de 3 pedras, basta uma, você consegue vencer na sua vida.